Vamos estudar os capítulos 32 e 33 de 2º Nefe. São os capítulos finais do livro e são os últimos escritos de Nefe. Então, por serem os últimos escritos de Nefe, isso se reveste de uma importância, de um interesse muito peculiar, né, muito grande, porque é o profeta de Deus que teve toda uma vida de retidão, toda uma vida de esforço para chamar as pessoas a arrependimento, que se deleitava, na verdade, em fazer com que as pessoas pudessem ir ao Messias, né? Ele dizia muito, falar muito sobre isso, né? Se regozijava em mostrar o caminho estreito e apertado. Então, ver que ele agora seleciona seus escritos finais, diz o seu adeus, é preciso que a gente note o que nesses versículos, nesses capítulos, Nefe selecionou como tema, para dizer uma última palavra, uma última mensagem. No capítulo 32, capítulo 32 tem 9 versículos, eu selecionei 2. E primeiro, que eu acho que eles, inclusive, eles se interligam, né? Eles são correspondentes. Versículo 3. Banqueteai-vos com as palavras de Cristo, pois eis que as palavras de Cristo vos dirão todas as coisas que deveis fazer. E o 5. Se entrardes pelo caminho e receberdes o Espírito Santo, ele vos mostrará todas as coisas que deveis fazer. Então, por um lado, as palavras de Cristo vão dizer tudo o que deve fazer para os discípulos, né? E o Espírito Santo vai mostrar aos discípulos todas as coisas que eles devem fazer. São duas coisas que acabam se interligando, né? Mas quando a gente pensa em banquete, a gente pensa numa mesa farta. O banquete é uma mesa farta, onde tem comida e abundância. Quando se fala banquetear, nada mais é do que pegar aquela comida farta e, aliás, banquetear é a sensação boa, gostosa, de estar comendo aquela comida, que não só é farta, mas tem um gosto muito agradável, especial ao paladar, né? Então, Nefe diz que nós precisamos nos banquetear com as palavras de Cristo. Ou seja, ao ler as palavras de Cristo, que são encontradas nas Escrituras Sagradas, nas palavras dos apóstolos e profetas, nós precisamos ter a mesma sensação, né? De pegar essas palavras e saboreá-las, né? A comida do Espírito, né? Então, essa sensação deve ser a mesma, de ser um banquete, alguma coisa muito, muito boa, gostosa, que nos traz satisfação, que nos faz muito, muito, muito bem. E esse banquete, né, espiritual vai proporcionar a nós a direção que nós precisamos, como um manual para a vida, das coisas que nós precisamos fazer como discípulos de Jesus Cristo, né? E, por outro lado, o Espírito Santo, ele vai mostrar a nós o que nós precisamos fazer. Sem o Espírito Santo, nós não teríamos força e poder suficientes para viver de um modo que pudesse agradar ao Senhor. Nós não teríamos força e poder suficiente para um dia voltar à presença de Deus. Então, a combinação de um banquete espiritual, uma gula espiritual, uma comunhão espiritual, né? E com o Espírito Santo, essa combinação vai dar-nos a capacidade, o poder necessário para viver de modo que possamos nos aproximar do Senhor diariamente, né? Diariamente. O capítulo seguinte, o capítulo 33, versículo 1. Porque quando o homem fala pelo poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo leva as suas palavras ao coração dos filhos dos homens. Então, isso é muito verdadeiro, né? E que bom que é assim, porque nós, membros da igreja, não somos um clero remunerado, nós não temos um treinamento todo domingo quando vamos à igreja, e os membros que têm a oportunidade de discursar, aqueles que discursam para nós, que somos nós mesmos, né, e nossos irmãos, não somos parte de um clero que fez um treinamento de 5, 6, 7, 8 anos para fazer para dar discurso, por exemplo, né, ou para ter chamados na igreja assim por diante. Que bom que as palavras de Cristo vão pegar, aliás, o Espírito Santo vai pegar nossas palavras ditas em debilidade, palavras simples,
sem muito retoque, né, de hermenêutica teológica, ou sei lá o quê, vai fazer com que essas palavras simples, né, de pessoas que sem muita habilidade, muitas vezes, possam, então, ser levadas ao coração dos filhos dos homens. Existe um filme chamado Um Homem Pouco Eloquente, onde o presidente Brigham Young foi tocado pelo testemunho de um homem que não tinha muita habilidade com a palavra. Ele foi lá e falou, e tocou o coração do presidente Brigham Young, que na época estava pesquisando a igreja, né? Então, as palavras débeis, ditas, talvez até sem muita eloquência, talvez até sem um português muito legal, elas são levadas, quando nós falamos por meio do Espírito Santo, elas podem ser levadas ao coração dos filhos dos homens e podem fazer aquilo que realmente precisam fazer. Tocar as pessoas, mudar as suas vidas, dar sentido a alguma coisa, dar orientação, ou sei lá o quê, de modo que as pessoas possam realmente reagir a esse toque divino, da maneira que o Senhor quer, né? O versículo seguinte fala o seguinte, né? Diz o seguinte: mas eis que há muitos que endurecem o coração contra o Santo Espírito, de modo que nele não encontra espaço. Portanto, lançam fora muitas coisas que estão escritas e consideram-nas sem importância. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, porque isso aqui é uma das características da apatia espiritual, né? Às vezes nós nos permitimos nos encher com tantas coisas que afastam, tantas coisas, enchendo pelo nosso coração, que afastam o Espírito Santo, interesses, atividades, propósito, né? Às vezes até pecado, que o Espírito Santo não encontra espaço lá para nos tocar, para fazer as mudanças necessárias, né? Às vezes nós podemos ter muitos tempos de igreja, ter tido chamados de virtuosos, digamos assim, mas nos permitimos, por exemplo, entrar numa situação que se chama apatia espiritual, onde nós vamos à igreja, nós participamos daquilo lá, para nós é alguma coisa muito social, muito bacana, porque nossos amigos estão lá, porque a aula é legal, né? Nós conhecemos a doutrina, ela nos faz bem. Entretanto, o Espírito Santo não tem o poder suficiente para tocar nosso coração, porque ele não conta espaço, ele está cheio de coisas que afastam o Espírito. Ele chega lá, bate e volta, bate e volta. E nós perdemos, então, a sensibilidade. E aí perdemos o poder de sermos tocados e tentar uma mudança na nossa vida, né? Então, a grande ponderação para todos nós é o que nós temos feito com as palavras de Cristo, pensando no capítulo anterior, né? Nós temos ponderado sobre elas estão à nossa disposição, né? São as Escrituras Sagradas e são as palavras dos profetas vivos, dos apóstolos. O que nós temos feito com ela? O que nós temos feito também com esse plus a mais, que é o Espírito Santo, a oportunidade, o privilégio que nós temos de ser consolados, sermos erguidos, sermos até purificados e orientados pelo poder do Espírito Santo. O que nós temos feito com isso, né? Fica aquela ponderação para todos nós. Qual foi a última experiência espiritual que nós tivemos, significativa? E quando a gente pensa nisso, talvez a gente possa pensar, poxa, numa experiência espiritual extraordinária, né? Não. Talvez, quando nós fomos orar pela manhã, aquele sentimento tão bom que nós temos de um pertencimento familiar, divino, ou talvez quando nós estamos estudando escrituras, num texto lá qualquer, e o Espírito, por meio do Espírito, nós conseguimos entender, ou aquela escritura nos sirva de consolo, de orientação, de um plus a mais, de um site, aliás, sobre de tornar aquela escritura mais viva nas nossas vidas, ou a sua aplicabilidade, ou de alguma forma essa escritura nos aproxima do Senhor, essas são manifestações do Espírito Santo, né? Então, como diz Gálatas 5:22, os frutos do Espírito são mansidão, compaixão, misericórdia, longanimidade e assim por diante. Esses são sentimentos e são bons sentimentos. Então, qual foi a última vez que nós nos sentimos tão bem, né?
E nós precisamos ter essas experiências espirituais simples todos os dias das nossas vidas, né? No final, Neff, ele dá uma eterna a Deus. Ele fala assim, e um desafio, né? Ele diz assim, ó, e vós e eu estaremos face a face ante o seu tribunal, e sabereis que ele me mandou escrever estas coisas, apesar de minha fraqueza. Isso é muito corajoso e ousado, né? Ele desafia as pessoas. Olha, o que eu escrevi, já estava no final da vida, pessoal, né? Ele podia muito bem se não se dar o luxo de dizer nada disso, se isso não fosse verdade. Mas entendendo a realidade dessas coisas e a urgência delas, ele falou, olha, acreditem nisso. Se vocês não acreditarem no que eu escrevi, acreditem em Cristo, porque essas coisas são as palavras de Cristo. Mas deixe estar, né? Eu e vocês estaremos face a face no tribunal de Cristo, no agradável tribunal de Cristo, e lá vocês saberão que ele me mandou escrever essas coisas, porque vós me vereis lá. Isso é muito poderoso, né? Isso é muito ousado também. Então, o que Neff disse no final? O que ele reservou para dizer que fosse tão interessante, poderoso, né? Qual foi sua mensagem final? Para mim, é interessante que ele tenha usado, falado e reiterado isso em duas oportunidades, em 2 capítulos, sobre o Espírito Santo, né? O poder do Espírito Santo, o poder das Escrituras. E acredito que a sua mensagem final para todos nós é que nós precisamos de banquetear com as Escrituras, nós encontramos poder nela, né? Regozijo nela, ela nos leva até Cristo. E nós precisamos aprender a usar esse plus a mais a nosso benefício, que é o Espírito Santo do Senhor. Essas coisas conjugadas vão nos levar a Cristo e vão nos dar orientação e o guia que nós precisamos, a força que nós precisamos, a purificação, a santificação que nós precisamos aqui nessa terra para sermos discípulos exemplar, fiéis e dignos do Senhor Jesus Cristo a cada dia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.